Bom dia, paz do Senhor Jesus. Querido Deus, amado Pai, mais um dia te entregamos. Mais um dia rendemos coroas ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos acompanhe, esteja conosco, que a sua presença seja palpável nesse dia. Em nome do Senhor Jesus. Nos guia na sua leitura, na sua palavra, para a honra e glória do seu nome. Que o teu reino avance e que cada um de nós seja mais parecidos com Jesus. Amém. No capítulo anterior, nós vimos o início da reconstrução do templo. A obra foi interrompida, depois deu continuidade. Paulo fala da importância de confiar em Deus. Fala de confiar na promessa. Esdras, capítulo 6 e capítulo 7, hoje nós vamos ler. O rei Dário mandou procurar aqueles registros nos arquivos da Babilônia, e foi encontrado um rolo na fortaleza de Ecbatana, na província Média, com o seguinte registro, memorando. No primeiro ano do seu reinado, Ciro promulgou um decreto com respeito ao templo de Deus em Jerusalém com os seguintes termos. O templo no qual foram oferecidos sacrifícios deve ser reconstruído sobre novos alicerces. Terá 27 metros de altura e 27 metros de largura, com 3 camadas de pedras grandes e uma madeira. O custo da obra será pago pela tesouraria do reino. Os utensílios de ouro e de prata do templo de Deus que Nabucodonosor levou para a Babilônia deverão ser devolvidos ao templo de Jerusalém, cada um ao seu devido lugar. Ordeno que sejam postos de volta no templo de Deus. Dário respondeu, agora ouçam. Tatenai, governador do território a oeste do Eufrates, Zetar-Bozenai, seus companheiros e todos os oficiais do território, não os impeçam. Deixem o governador e os líderes dos judeus em paz, para que possam dedicar-se à reconstrução do templo de Deus. Portanto, determino oficialmente que vocês ajudem os líderes dos judeus na reconstrução do templo de Deus da seguinte forma. 1. Todos os custos da reconstrução serão pagos pela tesouraria do reino dos tributos arrecadados do território a oeste do Eufrates. Pague-nos em dia, para que a obra não seja interrompida. O que for preciso para que a adoração deles, novilhos, carneiros, cordeiros, para que as ofertas queimadas ao Deus dos céus e todo o trigo, sal, vinho, azeite que o sacerdote de Jerusalém solicitarem, deve ser entregue a ele sem demora, para que possam oferecer seus sacrifícios ao Deus dos céus e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Determino ainda que qualquer um que violar essa ordem será pendurado numa viga tirada da sua própria casa depois que ela for reduzida a um monte de entulho. Que Deus, cujo nome foi posto naquele local, destrua qualquer povo, rei, que ouse desrespeitar esse decreto e destruir o templo de Deus em Jerusalém. Eu, Dário, decretei, executem exatamente como está determinado e rapidamente. Tatenai, governador do território a oeste de Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros cumpriram a risco o decreto de Dário. O término da construção, dedicação entusiasmada. Assim, os líderes dos judeus deram prosseguimento à construção. A obra continuava exatamente como os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, haviam anunciado. A obra foi terminada sob a ordem do Deus de Israel e a autorização de Ciro, Dário e Atarxerxes, rei da Pérsia. O templo foi concluído no dia 3 de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. Os israelitas, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram entusiasticamente a dedicação do templo de Deus. Para a cerimônia de dedicação, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros, como oferta de perdão. Ofereceram 12 cabritos, um para cada tribo de Israel. Distribuíram os sacerdotes pelos seus turnos e os levitas conforme suas funções no serviço de Deus em Jerusalém, tudo de acordo com o que está no livro de Moisés. No dia 14 do primeiro mês, os exilados celebraram a Páscoa. Todos os sacerdotes e levitas, sem exceção, se consagraram. Estavam todos ritualmente puros. Os levitas ofereceram o cordeiro da Páscoa pelos exilados, por seus companheiros sacerdotes e por si mesmos.
Os israelitas que voltaram do exílio e todos que abandonaram as práticas profanas das nações vizinhas para se reunir a ele e buscar o Senhor, o Deus de Israel, participaram da refeição da Páscoa. Os 7 dias de festa dos pães sem fermentos foram uma alegre celebração. O Senhor tinha mesmo dado a eles razão para muita alegria, pois havia mudado a mente do rei da Síria e conquistado para eles o seu apoio para a construção do templo de Deus, o Deus de Israel. Chegada de Esdras. A chegada de Esdras se deu após esses acontecimentos. Foi durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão e o sacerdote principal. Esse era Esdras. Ele veio da Babilônia e era um profundo conhecedor da revelação de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Como a mão do Senhor estava com Esdras, o rei concedeu tudo o que ele havia pedido. Alguns israelitas, os sacerdotes, os levitas, os cantores, os guardas, os servidores do templo, o acompanharam na viagem a Jerusalém, no 7º ano do reinado do rei Artaxerxes. Eles chegaram no 5º mês daquele ano. Esdras tinha saído da Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, e a chegada a Jerusalém aconteceu no primeiro dia do 5º mês, sob a direção protetora do Senhor. Esdras dedicou-se a estudar e a praticar a revelação de Deus e a ensinar os israelitas as verdades contidas no livro. Esta é a carta que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e estudioso, mestre em questões relativas aos ensinamentos do Senhor para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, estudioso dos mandamentos do Deus do céu. Paz e sucesso. Estabeleço por meio deste decreto que qualquer israelita, cidadão do meu reino, que queira subir a Jerusalém, até mesmo seus sacerdotes e levitas, estão autorizados a ir. Vocês estão sendo enviados pelo rei e pelos seus 7 conselheiros para verificar como está Judá e Jerusalém em relação à obediência ao ensino do seu Deus, que vocês estão levando em mãos. Vocês também têm autorização para levar a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros estão doando para o Deus de Israel, que habita em Jerusalém, e a prata e o ouro arrecadado por meio da construção generosa de toda a Babilônia, incluindo o povo dos sacerdotes, para o templo de Deus em Jerusalém. Utilizem esse dinheiro criteriosamente para comprar bois, carneiros, cordeiros, ingredientes para ofertas de cereal e de bebida. Depois, ofereçam-no sobre o altar do seu Deus em Jerusalém. Fiquem à vontade para utilizar o restante da prata e do ouro naquilo que vocês e seus parentes acharem melhor, conforme a vontade do seu Deus. Entregue ao Deus de Jerusalém os utensílios que foram devolvidos a vocês para o serviço do templo do seu Deus. Se precisarem de mais alguma coisa para o templo, paguem com os recursos da tesouraria do reino. Eu, o rei Artaxerxes, autorizo solenemente e determino a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam ao sacerdote Esdras, o estudioso dos mandamentos do Deus do céu, tudo o que ele precisar, até a quantia de 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite e sal à vontade. Tudo o que o Deus dos céus exigir para o templo deve ser entregue sem hesitação, porque o rei e seus filhos arriscariam provar a sua ira? Fique claro que ninguém poderá cobrar tributos, taxas, impostos de nenhum sacerdote, levita, cantor, guarda do templo, servidor do templo ou qualquer trabalhador vinculado ao templo de Deus. Eu autorizo Esdras, com sabedoria que Deus deu a você, a nomear magistrados, juízes, para administrar a justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, que viva de acordo com os mandamentos de Deus. Você tem a missão de ensinar os mandamentos de Deus aos que não conhecem. Quem não obedecer aos mandamentos do seu Deus, às leis do rei, deve ser imediatamente processado e punido com morte, exílio, multa ou prisão. Esdras, estou pronto para ir. Bendito seja Deus, o Deus dos nossos antepassados, que concedeu ao rei o propósito de honrar o templo do Senhor em Jerusalém. Além do mais, Deus fez o que o rei e todos os seus conselheiros e oficiais influentes fossem benevolentes para comigo. O Senhor, meu Deus, esteve ao meu lado, por isso estou pronto para ir. Já organizei a viagem de todos os líderes de Israel que irão me acompanhar.
Amém. Romanos 4 e 5. Abraão não ficou pensando em sua incapacidade, dizendo sem chance. Este corpo de 100 anos nunca vai gerar um filho. Ignorou décadas de infertilidade de Sara e foi persistente. Não foi reticente sobre a promessa de Deus, com questionamentos. Em vez disso, mergulhou na promessa e se fortaleceu. Ficou à disposição de Deus, certo que ele cumpriria o que tinha dito. É por isso que se diz: Abraão foi declarado justo diante de Deus ao confiar que Deus o justificaria. Mas não só Abraão. O mesmo aconteceu conosco. O mesmo é dito a respeito de nós, que aceitamos e cremos naquele que trouxe Jesus à vida quando de igual modo não havia mais esperança. O Jesus que foi sacrificado fez-se-nos aceitáveis diante de Deus e tornou-nos justos perante Deus, crescendo em paciência. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, consertar a nossa situação com Ele, tornar-nos pronto para Ele, alcançando tudo isso com Deus por causa do nosso Senhor Jesus. Mais ainda, abrimos-nos para Deus e descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós e nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos, perante a graça e a glória de Deus, na presença dEle, expressando nosso louvor. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência, e a paciência, por sua vez, forja aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer, de modo a passamos a ter esperança. Com essa expectativa, jamais sentiremos enganados. A verdade é que nem temos como reunir todas as vasilhas necessárias para encher tudo o que Deus generosamente derrama sobre a nossa vida por meio do Espírito Santo. Chegou na hora certa para tornar isso realidade. Ele não esperou que todos estivessem preparados. Apresentou-se disposto ao sacrifício ainda quando éramos fracos e rebeldes demais para fazer alguma coisa por nós mesmos. Mesmo que não fôssemos tão fracos de qualquer maneira, não saberíamos o que fazer. Podemos entender quando alguém morre por uma pessoa digna e como alguém bom e nobre poderia inspirar um sacrifício abnegado. Mas Deus demonstrou quanto nos ama ao oferecer seu Filho em sacrifício por nós, quando ainda éramos tão ingratos e maus para com Ele. Agora nossa situação está resolvida. Por meio dessa morte sacrificial, o perfeito sacrifício de sangue, não há mais razão para estar em oposição a Deus. Sobre qualquer assunto, em nossa pior situação, somos postos em condições favoráveis diante de Deus pelo sacrifício de seu Filho. Agora que estamos nessa situação maravilhosa, apenas imagine como nossa vida poderá ser plena e gloriosa por meio da vida proporcionada pela ressurreição. Agora que já desfrutamos dessa maravilhosa amizade com Deus, não nos contentaremos com meras declarações formais, mas cantaremos louvores a Deus por meio de Jesus, o Messias. O pecado que traz morte e o generoso dom da vida. Vocês conhecem a história de Adão, de como nos lançou no dilema em que estamos. Primeiro o pecado, depois a morte, e ninguém ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus e com todo mundo, mas a extensão das consequências negativas não ficou clara até que Deus explicasse em detalhes a Moisés. Até os que não pecaram, como Adão, que desobedeceram a um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz morte. Se o pecado de um homem deixa multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imagine a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre muitos pecados que se seguiram veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imagine o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante, essa restauração total, providenciada pelo homem Jesus Cristo. Aqui está um resumo de tudo isso. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão com esse pecado de morte,
também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mas que apenas nos livrar do problema, ele trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. O outro disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer foi produzir mais gente que respeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem chance de competir contra o perdão generoso que chamamos de graça. Na disputa entre o pecado e a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com a morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando as coisas por meio do Messias, nos convida à vida, uma vida que continua sempre e jamais terá fim. Aleluia. Salmo 94, do 1 ao 7. Ó Deus, põe um fim à maldade. Deus vingador, mostra quem és de fato. Julga a terra, toma teu lugar, dá aos arrogantes o que eles merecem. Ó Senhor, os ímpios cometem assassinato e saem impunes. Mas quanto tempo permitirás que isso continue? Eles se vangloriam e orgulham-se dos seus crimes. Eles caminham por entre o teu povo, ó Senhor. Exploram e insultam o teu povo. Eliminam os que cruzam seu caminho. Se não podem usá-los, então os matam. Eles pensam, o Senhor não está olhando. O Deus de Jacó saiu para o almoço. Eita glória! Eu queria separar aqui umas partes que eu achei interessante. No livro de Esdras, a gente pode ver como os reis da Babilônia, da Síria, foram usados em favor do povo de Deus, né? Eles foram usados para enviar recursos e dar ordens para que o templo fosse reconstruído. Achei interessante também essa parte aqui em Romanos, né? Que fala que Jesus é essa bênção, né, do sacrifício, de morte, esse amor incondicional pela humanidade. E louvado seja Deus, né? E aqui nessa parte de Salmos, que Deus não está olhando, o Deus de Jacó saiu para o almoço. Jamais. O Senhor, na sua palavra, fala que Ele sempre está conosco, Ele vê. Talvez Ele não faça a justiça no tempo que a gente gostaria, mas Ele está trabalhando, Ele está olhando. Então, que a gente possa esperar e confiar no Senhor e crescer em paciência, aguardando o tempo do Senhor. Amém? Pai amado, Pai querido, nos colocamos na Tua presença mais uma vez, Te adorando, Te exaltando, bendizendo o Seu nome, dizendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, e nós Te amamos em espírito e em verdade, Pai. Coloca cada dia mais porções do Teu Espírito em nós, caráter do Senhor Jesus, e que nós avancemos na fé, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e até amanhã. Louvado seja o Senhor.